em mim. Quando Jesus falou isso, Pedro, um dos discípulos mais ávidos que Jesus tinha: não, mestre, jamais eu te negarei. Pode acontecer o que acontecer, eu vou estar do teu lado, eu não vou te negar não. Se alguém te fizer alguma coisa, pode fazer, eu estarei do teu lado. Aleluia. Jesus olhou para Pedro e disse: ó Pedro, antes que o galo cante por 3 vezes, tu, Pedro, vai me negar. O que eu quero te dizer nesta noite é que Jesus falou: o que eu vou fazer, vocês vão ficar escandalizados. Escute isso aqui. E agora Jesus está lá no monte, está preparando aquela ceia. E depois da ceia, Jesus sai e vai para o monte. E quando ele sobe ao monte, os discípulos estavam cansados. Por que os discípulos estavam cansados? Porque Jesus era incansável. Jesus vivia uma vida fora do sério e não cansava. E quando Jesus sai do lugar onde foi celebrada a ceia e sobe ao monte, quantos discípulos subiram ao monte para orar com ele? Nenhum. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Já tinha saído para trair Jesus. Satanás já tinha entrado em Judas. E agora Jesus leva 12 discípulos menos 11. 11 discípulos estão no monte e Jesus sobe e vai orar. Quando Jesus está lá orando, Jesus olha em sua volta e não encontra a pastora Leandro, nenhum discípulo. Jesus desce de onde estava e diz: nem uma hora vocês podem velar comigo? Eu estou lá em cima orando e vocês estão aqui cochilando. Isso pegou pesado com os discípulos. E quando Jesus falou aquela repreensão, Jesus subiu de volta ao monte. Quando os discípulos subiram com Jesus para orar? Nenhum. Quando subiram? Jesus subiu sozinho. Existem momentos que, se você é servo de Deus, você tem que entender que a sua caminhada tem que ser sozinho. Não tem marido, não tem mulher, não tem membro de igreja, não tem obreiro, não tem missão, que é você sozinho, é você e Deus. Porque se você anda em grupo, anda em pecado, você nunca vai entender o que é você e Deus sozinho. Tem gente que só anda em bolo, só anda em pecado. Você tem que entender que tem momento que Deus quer você sozinho. Nem a sua esposa vai poder estar do teu lado, nem seu esposo poderá estar do teu lado. Jesus está no monte sozinho, chorando. E quando Jesus está lá chorando, orando, Jesus, com os olhos da fé, ele começa a ver as porradas que ele ia tomar por causa da igreja. Jesus começa a perceber os murros que ele ia tomar por causa da igreja. Jesus começa a ver os tapas que ele ia tomar por causa da igreja. Jesus começa a ver o sangramento que ele ia sofrer por causa da igreja. E quando Jesus começa agora, pelos olhos da fé, ver tudo isso, o sangue de Jesus começa a circular 11 vezes mais forte do que o ser humano aguenta suportar. O sangue da gente suporta, anda numa velocidade de até 1 km por hora. O nosso sangue, naquele momento, o sangue de Jesus estava andando no corpo 11 km por hora. O nosso sangue, ele circula de uma forma totalmente harmonizada, para que a gente não venha sentir coceira. Se o sangue começa a circular de uma forma tão grande, agora entra um fenômeno patológico chamado hematidrose. Esse fenômeno patológico faz com que a cabeça da pessoa entre com a pressão acima de 25/12. Analise. 25/12 é a pressão sistólica. E agora o sangue começa a circular numa força tão grande, e as glândulas sudoríparas, elas não suportam a velocidade, e agora a pessoa começa a suar sangue ao invés de água, ao invés de suor. E Jesus agora estava lá no monte chorando, sofrendo, e a pressão de Jesus foi para 25. E no que a pressão de Jesus foi para 25, Jesus agora começa a soltar sangue pelos olhos, começa a soltar sangue pelos ouvidos, começa a soltar sangue pelos poros. E Jesus agora sente a morte perto dele.
que me faz amar a Jesus é porque Ele passou por algumas coisas que o ser humano passa na terra: traição, falsas amizades, boas pessoas, boas amizades. Mas uma das coisas que Jesus passou foi medo, depressão. E quando Jesus, queridos, eu poderia estar nessa noite trazer uma mensagem de avivamento, por ser aniversário da igreja, para a gente pular, rodar, mas eu quero trazer nesta noite para vocês o verdadeiro propósito da igreja é lembrar do sacrifício de Jesus pela igreja. Outro dia você não tem outro pregador que prega, que roda, que quebra a cadeira, que dá capiola, que pula igual canguru, viu? Outro dia vocês fazem isso. Mas hoje eu quero falar sobre o sacrifício do dono da igreja. O dono da igreja, para que a igreja pudesse estar aqui. O dono, você tem que estudar a história de como a igreja chegou até aqui. Aí agora Jesus está no monte, e Jesus está todo ensanguentado. E quando ele está todo ensanguentado, ele fala: Pai, de joelhos, ele: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O que é que Jesus estava falando? Ô Pai, se possível for, não deixa eu passar por essas lutas. Mas só que Jesus, ele ensinou uma grande lição a mim e você. Olha, ele falou: não deixa eu passar, Pai, por essas lutas que eu vou passar, mas todavia não faça a minha vontade, faça, faça, repita isso aí, faça a vontade de Jesus é melhor para mim e para você. Aí, queridos, quando Jesus falou: não faça a minha vontade, mas faça a tua, a Bíblia diz que Deus manda agora quem? Anjos. Olha que maravilha. Jesus está orando e chorando, pensando que estava sozinho. Quem é que Deus manda? Sabe o que, os anjos fizeram? Os anjos cantaram para Jesus. Eu me emociono porque passar pelo que Jesus passou, tem uma pressão de 25, eu já tive uma pressão de 22 e eu sei que ela não é brincadeira. A dor que você, na nuca, você ouve um barulho que parece que está jorrando. Quem já teve pressão acima de 22 sabe o que eu estou falando. Eu já tive pressão de 22, de olhar aqui para a nuca, aqui, pensar que o pescoço ia cair. Imagine Jesus que teve de 25. Amados do Senhor, o que eu quero falar para você hoje é o que Jesus passou por causa da igreja. Agora, quando Jesus desce do monte, vem Judas, dá um beijo em Jesus, e alguns crentes que tinham sido curados, que tinham sido libertos, vieram com varas e paus para bater em Jesus. Quando eles vieram bater Jesus, Jesus disse: estive com vocês tanto tempo, vocês nunca fizeram isso, e hoje, para agradar o rei de Roma, vocês me tratam como cachorro, me batendo com varas e paus. Quando Jesus falou isso, Judas veio de lá, deu um beijo a Jesus. Um jovem assistente de sacerdócio, para mostrar trabalho, o nome Malco, foi lá e meteu a corrente nas mãos de Jesus. Quando ele meteu as correntes nas mãos de Jesus, Pedro pegou a espada para matar aquele rapaz. E quando Pedro meteu a espada naquele rapaz, ele se desviou, agarrou na orelha do rapaz. Quando aquela orelha daquele rapaz caiu, Jesus pegou a orelha sem oração. Jesus só se abaixou, pegou a orelha, botou de volta e disse: Pedro, guarda a sua espada, porque quem por ela fere, quem por ela fere, está vendo que você não pode ferir ninguém. Mesmo que as pessoas se levantaram contra você, mesmo que te humilharam, fira ela não. Mostra que você tem o Espírito Santo. Quando você tem uma arma na palavra, a sua arma é a oração, é amar pelas pessoas que te ofenderam. Se você quiser viver bem na terra, aprenda a ignorar, porque
Homem de bem, mulher de bem, não precisa ofender ninguém. Homem de bem, mulher de bem, não precisa sair fuxicando a vida de ninguém. Homem de bem, mulher de bem, não precisa sair levantando falso a ninguém. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que Judas era um bom discípulo. Ele só traiu Jesus porque ele perdeu o respeito por Jesus. Quando você perde respeito por alguém, aí você vem trair essa pessoa. Mas enquanto você não perde respeito, você não trai. A traição acontece em todos os âmbitos, é quando o respeito acaba. Escute aqui. Jesus agora coloca a orelha de volta no rapaz e fala para Pedro: Pedro, guarda tua espada. Naquela hora, Pedro se escandaliza com Jesus. Por que Pedro se escandaliza com Jesus? Vocês lembram da leitura que nós lemos no início? Jesus falou: ferirá o pastor. Aí Jesus disse: eu farei algo que vocês vão se escandalizar. Quando Pedro atingiu Jesus, a visão de Pedro é: eu vou ficar com moral com o mestre. O mestre vai dizer assim: ó, Pedro se levantou para me defender. Mas naquela hora, olha isso comigo: você é meu amigo, você está indo num lugar comigo, alguém mexe comigo para querer me dar de tapa, você toma minha frente. Claro que você, meu amigo, não deixou brigar sozinho. Não é assim que eu vou pensar? Naquela hora Jesus disse: não, Pedro, se eu quisesse pedir ao Pai, uma legião de anjos do Pai mandava. Não precisa você intervir, Pedro. Aí agora, Pedro se decepciona com Jesus. Por quê? Porque Pedro tentou defender Jesus. E no que ele tentou defender Jesus, a intenção dele é: o mestre vai ficar feliz porque eu defendi. Não, Jesus simplesmente disse para Pedro: guarda a espada. Aquilo ali fez Pedro se escandalizar. No que Pedro se escandalizou com Jesus, eu tive em Israel e tive o prazer de ler alguns livros além da Bíblia. Lá em Israel, a Bíblia chama-se Tanakh. A Bíblia só tem de Gênesis a Malaquias. A Bíblia de Israel chama-se Tanakh. E além da Tanakh, ela tem 3 grandes livros sagrados chamados Midrashim, Mishnah. E quando eu olhei o Midrashim e o Mishnah, eu achei interessante o terceiro livro, porque algumas coisas que a Bíblia não conta, os judeus escreveram o sofrimento de Jesus. Aí tem um livro chamado Midrashim, e esse livro é o livro que diz o que Jesus passou e o que Pedro passou. Escute aqui. E além deste livro, eu vi que Pedro negou Jesus por 3 vezes. E no que Pedro negou Jesus por 3 vezes, o que foi que Pedro fez? Foi para uma caverna chorar. Pedro foi sofrer a depressão. Por quê? Porque na noite que Jesus foi traído, Pedro negou Jesus. No que Pedro negou a Jesus, ele se sentiu constrangido por 2 coisas. Primeiro, uma é que Jesus repreendeu ele, não aceitou ele meter espada em um sacerdote, e o outro foi Jesus mandar ele guardar a espada. E Pedro, naquele momento, negou Jesus. Mas no que ele negou, Pedro chorou amargamente, arrependido. E na visão de Pedro, ele escreve uma parte, e essa parte não foi para a Bíblia. Ele diz: entrei em uma caverna, chorei com lágrimas de sangue a traição que eu cometi ao meu mestre. Pedro entrou em depressão porque negou Jesus. O que aconteceu com Pedro? Entrou em depressão. O que aconteceu com Pedro? Entrou em depressão. Por quê? Negou Jesus. Mas no que Pedro negou Jesus e entrou em depressão e foi para uma caverna, Pedro fez algo que todo crente deveria fazer: se arrependeu. O que aconteceu com Pedro? Se arrependeu. O que aconteceu com Pedro? Se arrependeu. Pega teu dedo no indicador, por favor. Aponta para a tua cabeça. Fala: cabeça. Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu. Você está falando? Não consigo. Pedro se arrependeu do que fez. E no que ele fez, enquanto Pedro
está na caverna, chorando, Jesus agora foi levado para a prisão. Chegando na prisão, olharam para Jesus e disseram: é tu que é o rei dos reis, é? Pegaram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Sabe quantos espinhos tinha na coroa? 27. Quantos espinhos tinham? 27 espinhos pontiagudos furando a cabeça de Jesus. Quantos espinhos? E aqueles espinhos furando a cabeça de Jesus, e as pessoas zombando. A Bíblia nos diz que vieram de lá e deram tabefe na boca de Jesus. E quando deram tabefe, começou o sangue descer na boca de Jesus. E Jesus agora está apanhando. E no que ele está apanhando, acharam pouco, levaram ele para um pelourinho. O que é um pelourinho? É uma estaca, um pedaço de pau, de madeira grande, aonde se botava o escravo algemado desse jeito, ó, para apanhar. E botaram Jesus agora na cruz para apanhar. E naquela época, sabe qual era a pena? 39 chibatadas. Deram tapa no rosto de Jesus, deram burro na boca de Jesus, botaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus e acharam um pouco, levaram para a praça para bater Jesus, para humilhar Jesus. Tiraram sua roupa, deixaram quase nu, apenas com um pequeno short feito de lençol. Pegaram um instrumento chamado azorrague, é um pedaço de madeira de 60 centímetros e 3 tiras de couro de 1 metro, e na ponta do couro um pedaço de osso. Onde batia no corpo, deixava uma rasgada. O nome do instrumento de açoite chamado azorrague tinha 3 pontas. Jesus tomou 39 chibatadas. Aí agora você passa na matemática. 3 vezes 39, 117. 3 vezes 39, 117. Jesus recebeu 117 cortes daquele instrumento de tortura, onde batia no rosto, nas pernas, nos braços, nas costas. E Jesus estava sofrendo por causa de quem? Por causa de quem? Por causa de quem? Por causa de quem? Então valoriza Jesus. Glória a Deus. Uma coroa com 27 espinhos na cabeça, 117 cortes no corpo, Ele foi santo, hein? bofetadas na cara, o sangue escorrendo pela boca, sangue escorrendo pelo nariz. E Jesus estava dizendo: se eu não passar por tudo isso, o ministério semear não vai completar 6 anos. Se eu não passar por tudo isso, vocês não vão estar me glorificando. Sabe por que a igreja se reúne para dar glória? Sabe por que a igreja se reúne para agradecer? Porque Jesus já sofreu por ela. E Jesus está agora amarrado no pelourinho. Imagine aquela pessoa que estava batendo em Jesus. Ela batia e puxava. Quando ela batia, a correia se entrelaçava no corpo de Jesus. Quando ela puxava, aqueles pedaços de ossos vinham rasgando a carne de Jesus. E Jesus passando tudo isso por causa de quem? Por causa da igreja. Enquanto Jesus está apanhando, enquanto Jesus está sofrendo, Pedro estava na caverna, sofrendo, se arrependendo por ter traído Jesus, por ter negado Jesus. O diferente de Judas, Judas traiu Jesus
Porque tinha Satanás dentro dele, não tinha como se arrepender. Toda pessoa que se arrepende é porque tem Deus. A que não se arrepende é porque o diabo já tomou conta da mente. Jesus agora é tirado do pelourinho, todo amassado, todo chicoteado. Aí eles pegam na cruz 70 quilos, 70 quilos de madeira, colocam nas costas de Jesus. 6 horas da manhã, os primeiros raios de sol, e Jesus agora está indo, levando a cruz para o Gólgota. Chega uma hora, 9 horas da manhã, a caminhada de onde Jesus estava até o Gólgota levaram-se 3 horas. Pai, Filho, Espírito Santo. 3 horas Jesus caminhou, porque não era que era longe, era o peso da cruz e o corpo dele que já estava todo rasgado. Verdade, filho. Não era distante, era porque ele estava fraco por causa das pancadas que havia tomado, dos açoites que havia levado, da coroa de espinho que estava na sua cabeça. Tudo isso por causa de quem? Por causa de quem? Aí vai Jesus levando aquela cruz. Quando ele chega num determinado lugar, ele cai, ele não aguenta mais levar a cruz. Quando Jesus cai, quem estava perto dele? Um negro, um africano, chamado Simão, da cidade de Cirene. Cirene, uma cidade na África, no continente africano. E aquele homem tinha ido a Jerusalém, porque era Páscoa. E quando aquele negrão estava lá, sabe o que me dá alegria? É porque quando alguém diz assim, Noé amaldiçoou seu filho Cão, e Cão foi para a África. A África ficou amaldiçoada por causa de Noé, porque Noé amaldiçoou seu filho. Alguns dizem isso, alguma corrente da teologia. Mas, quando eu olho para cá, Jesus, todo mundo comentava isso. Ah, os africanos são amaldiçoados, Noé amaldiçoou. Dentro de Israel, há uma cultura que os africanos são amaldiçoados por Noé. Por quê? Porque Cão, seu filho, ficou criticando da nudez do pai. Então acha que o pai amaldiçoou uma nação inteira. Então, o que eu olho é que Jesus Cristo, até morrendo, quebra a maldição. Verdade. Glória a Deus. Havia o comentário que a África era amaldiçoada. Mas naquela hora que Jesus cai, quem carrega a cruz? Um africano. Simão, Sirineu, um negro. Quando Simão carrega aquela cruz e leva até o Gólgota, coloca-se aquela cruz lá. Aí agora vem as maiores dores. Eles deitam primeiro Jesus na cruz. Não pense que se botar na cruz lá e depois colocar a pessoa, não. Pregava a pessoa, era no chão. A cruz lá no chão deitada. Para todas as pessoas que iam morrer na cruz, Roma, amarrada aos braços e às pernas. Mas com Jesus, para fazer perversidade, cravaram, foi um cravo de ferro. Pegaram um cravo de ferro de 20 centímetros, atravessaram a mão de Jesus. Analise a dor. Jesus já estava com uma coroa na cabeça, o corpo todo ensanguentado, o rosto cheio de murro, e agora um cravo na mão direita. Agora estica outro cravo na mão esquerda. Pega os 2 pés, junta e bota um cravo nos 2 pés. Você consegue imaginar a dor que Jesus deve ter passado? E quando pregaram Jesus na cruz, agora botaram um monte de cordas na cruz, botaram o pé da cruz na boca do buraco, começaram agora a levantar a cruz. Quando levantaram a cruz,
que a cruz cai no buraco, o corpo de Jesus treme e rasga parte da sua carne, porque ele estava pregado e não amarrado. E Jesus agora começa a sofrer de 9 horas da manhã até meio-dia, sofrendo loucamente. 3 horas andando para levar a cruz, 3 horas se agoniando na cruz. Quando dá meio-dia, Deus olha para Jesus e vê: não estou suportando ver o que o meu filho está passando. A Bíblia diz que o sol escureceu. O sol escureceu. Deus não quis olhar o sofrimento do seu filho, porque sabia que ele tinha que passar aquele sofrimento por causa da igreja. Por causa da igreja. 3 horas carregando a cruz, mais 3 horas de agonia. Meio-dia, entra uma escuridão na terra. A terra entra em eclipse. E tudo fica escuro. Quando tudo fica escuro, Jesus continua sofrendo. As dores aumentaram. Naquelas 3 horas de escuridão, Jesus começou a gritar: Eli, Eli, lama sabachthani. Quem sabe que pode interpretar isso aí? Quem pode interpretar? Jesus falou em aramaico, ainda não é hebraico. Hebraico seria Elha, Eloha, Erei Achou Kedamavas. Jesus falou na linguagem hebraica, na linguagem aramaica, que era uma linguagem que somente os antigos conheciam. E ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Até Jesus sentiu que foi desamparado. Na escuridão. E quando Jesus viu a dor aumentando, Jesus disse: Pai, está tudo consumado. Aleluia, meu Isso era 3 horas da tarde. Aleluia. A vitória na cruz, Senhor. 3 horas da tarde, Jesus diz: Telestai. Jesus estava falando em grego. Telestai. Está tudo consumado. Traduzindo para o português. Quando ele grita: Telestai, está tudo consumado. Ele diz: a ti, Pai, eu entrego o meu espírito. Aleluia. Quando ele disse isso, Jesus expirou. 3 horas da tarde, 9 horas de agonia, de 6 horas da manhã até 3 horas da tarde. Quando Jesus morre, alguém, para saber se ele estava morto, pega uma lança e chega na costela dele e diz: vamos ver se ele está morto. Mete a lança na costela. Imagine você, já tinha tomado tapa na cara, já tinha tomado murro, coroa de espinho, chibatada nas costas, e agora uma lança na costela. Eles metem uma lança na costela de Jesus. Quando eles metem, sai água e sangue. A água representa o batismo que eu e você teríamos que fazer a confissão de fé para provar para o mundo que nós escolhemos Jesus. E o sangue representa o vinho da ceia que nós teremos que tomar, representando o sangue de Jesus. É a carne de Cristo, é aquela que foi perfurada por amor a mim e a você. Os 3 elementos: a água, o sangue e a carne. Pegaram a lança, travaram em Jesus. Quando saiu, a carne se abre e o sangue e a água jorra. Eles disseram: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Tiveram que matar Jesus para reconhecer que Jesus era Filho de Deus. Você está vendo que Jesus passou por você? Está vendo que Jesus passou por você?
Aí você fica brincando de ser crente. Além de Jesus passou por você. Eu tenho 46 anos que sirvo a Jesus. Eu nunca me desviei, sabe por quê? Não é porque eu sou bom não, não é porque eu sou santo não. É porque eu tenho gratidão pelo que Jesus fez pela minha vida. Se Jesus não passasse por isso, eu iria para o inferno. Se Jesus não passasse por isso, todos nós iríamos para o inferno. Este sacrifício foi para lembrar que vale a pena servir a Jesus. Vale a pena, ó. Deus cuida de mim nas sombras das nuvens. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Aí agora Jesus está na cruz. Aí eles esperam das 5 horas da tarde da sexta-feira. E aí vai até um senador chamado José de Arimateia. E o senador fala com Pilatos e tira Jesus da cruz e bota na lápide daquele senador, no túmulo daquele senador, da família dele, coloca Jesus. E Jesus agora foi sepultado. Mas no que Jesus foi sepultado, o sábado foi o dia todo de tristeza para os discípulos. Mas no domingo de manhã, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e outras mulheres foram para o túmulo de Jesus, porque Jesus tinha feito a promessa da vitória. A promessa da vitória seria que no domingo ele ia ressuscitar. Quando você fica ligado na promessa, você dorme e acorda lembrando do que Jesus te prometeu. Jesus me fez uma promessa que ainda não se cumpriu. É por isso que eu não tenho medo da morte. Glória a Deus, aleluia. Eu não tenho 2 rins. Eu tenho que a cada 2 dias estar no hospital para tirar meu sangue, limpar e trazer de volta. A minha esposa, a minha filha, para não ter medo de morrer, não. Não, porque Jesus me fez uma promessa e ela ainda não se cumpriu. Por ela não se cumprir, eu continuo servindo a Cristo, crendo que a promessa vai acontecer. Jesus me fez uma promessa e ela não aconteceu ainda. Se eu perder rim, perder coração, perder olho, perder o que for, eu sei que a promessa vai se cumprir. Aí Jesus agora ressuscita. Mas no que Jesus ressuscita, Jesus manda os anjos dar um recado às mulheres. Enquanto Jesus estava na cruz, Jesus estava intercedendo pela vida de Pedro. Você sabia que Pedro estava pedindo perdão? Que o perdão de Pedro aconteceu na cruz? É por isso que Jesus perdoou Pedro. Pedro pedia perdão. Você lembra que Pedro entrou em depressão? Lembra no início da mensagem que Pedro entrou em depressão? Aí Jesus falou, o anjo estava lá naquele sepulcro, falou com as mulheres: olha, quem vocês procuram? Jesus não está mais aqui. Esse Jesus que vocês estão procurando já ressuscitou, ele já subiu. Mas ele mandou dar um recado. Qual foi? Falai aos discípulos e a... Oh, tem crente que pegou aqui. Falai aos discípulos. Mas Pedro não era discípulo? Pedro não era discípulo, profeta? Mas a questão é, Pedro tinha acabado de negar Jesus e Pedro fez o quê? Se afastou de Jesus. E Jesus não abriu mão de Pedro. O anjo falou: falai aos discípulos. Só se o anjo dissesse falai aos discípulos, já estava de bom tamanho, porque Pedro também era discípulo. Mas Pedro foi o nome que o anjo citou. Falai aos discípulos. Quando a irmã Maria Madalena, Givaldo, chegou lá: irmão Pedro, saia dessa caverna. Ô irmã, eu neguei Jesus, bem que ele falou. Irmão Pedro, eu acabei de vir do sepulcro e o anjo estava lá. Sabe o que o anjo falou? Falai aos discípulos e a Pedro que suba para a Galileia. Pedro o quê? O anjo falou meu nome, o meu nome. Mas eu neguei Jesus, mas falou meu nome. Jesus falou meu nome, falou. Sim, irmão Pedro, o anjo disse: falai aos discípulos, e a Pedro falou o teu nome. Aí agora sobe
dele para Galileia, porque Pedro acreditou em Jesus. Glória a Deus. O que chama a atenção é que Jesus voltou à terra, passou mais 40 dias com os discípulos. E nesses 40 dias, ele ensinou muita coisa aos discípulos. Ele disse: olha, agora vão para Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, que até do alto sejam revestidos do poder. Ô mestre, o senhor vai embora, e quem é que vai consolar a gente? Jesus disse: eu vou enviar um outro, eu vou rogar ao Pai que vos envie um outro consolador. Ô mestre, nós já estamos acostumados com o senhor, mestre. Quando o senhor for, quem é que vai nos ajudar, mestre? E essa missão, mestre, expulsar demônios, curar enfermos, é pregar o evangelho. Quem vai nos ajudar? Jesus disse: você não vai estar só. Fala para o seu irmão: você não está só. Eu estava adorando, e Deus falava no meu coração: livramento de morte, de falsidade. Pessoas que já tentaram até te matar por falsidade, e Deus te livrou. Eu não te conheço, você me conhece? Eu não te conheço. Eu estava sentado ali, o Senhor falava comigo que há um plano lindo na tua vida. Que tu escolhido desde o ventre da mãe. Que o Senhor te chamou. E quanto tempo tu relutou para entender a salvação? E teve momentos que pessoas ruins tramaram até para te matar, mas não te matam, porque viu um Deus forte na sua vida. Pessoas tramaram com outras para tirar a tua vida, mas não fizeram, porque viram Deus. Tu andando para lá, tu andando para cá, mas tu estava sendo protegido por Deus o tempo todo. Tu crê nisso? Tu crê nisso? Se for mentira, toma esse microfone da minha mão e bote para fora dessa igreja. O que Deus está me revelando aqui. Como é seu nome? Anilton. Jesus falou: falai aos discípulos, mas aos anjos do Senhor. Jesus falou: proteja lá a Anilton. Tu não sabe quantos livramentos o Senhor te deu de madrugada. Tu não sabe quantos livramentos o Senhor te deu de bala. Tu não sabe quantos livramentos. Anilton, quantos Deus estava orando e o Senhor lhe mostrando sobre a tua vida. Quando Jesus estava na cruz, Pedro estava pedindo perdão. E quando Jesus estava sofrendo ali, Givaldo, Pedro estava. É o que acontece comigo e você. Pedro estava pedindo perdão. Aí agora Pedro se levanta. Jesus vai para os céus. Os discípulos viram Jesus serem arrebatados. E Jesus disse: fiquem orando, que eu vou enviar a vocês o Consolador. Glória a Deus. Jesus subiu e disse: fiquem orando, eu vou enviar o Consolador. Queridos, o crente mais inteligente é aquele que aguarda nas promessas. E Jesus falou para os discípulos: fiquem orando, que eu vou enviar um outro Consolador. No primeiro dia estavam os discípulos: Senhor, manda um Consolador, Senhor. Segundo dia: Senhor, manda um Consolador. Terceiro dia, os discípulos estão: manda, Senhor, do teu Espírito. Repete aí, igreja, vá. Manda, Senhor, o teu Espírito. Quarto dia: Manda, Senhor, o teu Espírito. quinto dia: Manda, Senhor, o teu Espírito. sexto dia: Manda, Senhor, o teu Espírito. sétimo dia: Manda, Senhor, o teu Espírito. oitavo dia: Manda, Senhor, o teu Espírito. nono dia, Manda, Senhor, o teu Espírito. e no décimo dia, no décimo dia de oração, Ele desceu. você perdeu e dá um glória. No décimo dia, desce o Espírito sobre a casa.
gripe, né, irmão? Tem gente que assusta quando vê crente dando esses gritos, né, irmão? Aí alguém disse: esse povo está tudo doido, está tudo louco. Quem se levanta para defender o povo? Pedro. Quem se levanta? Ele já estava perdoado. Já tinha pedido perdão. Já tinha se arrependido. E a Bíblia diz que uma mensagem só de Pedro ele ganhou quase 3 mil. Jesus sofreu, Jesus padeceu. E sabe o que está acontecendo, pastor Eliane? As igrejas no mundo inteiro estão esquecendo de pregar que Jesus está voltando. É verdade. As igrejas estão pregando avivamento, revelação de casa, revelação de carro. Eu fui para uma cruzada e disseram que a pessoa ora por aleijado, por cego, por isso, aquilo outro. Quando eu cheguei lá, o cara revelou que o cara de gente estava doente e que Jesus estava curando. Mas os aleijados estavam lá, não curou nenhum. Isso aí é aleijado. Cego que estava lá, não curou nenhum. Mas gente que estava lá também, ele disse: tem uma doença em você, Jesus acabou de lhe curar. É fácil dizer isso. É fácil dizer isso. Escuta aqui. Ame Jesus. Aleluia. Ame Jesus. Eu quero encerrar esta mensagem Aleluia. dizendo para a igreja que Jesus está voltando. Firma teu coração na promessa do arrebatamento. Firma o teu coração na promessa que Jesus vai arrebatar a igreja. Não pense que a igreja é um clube social que domingo você bota a sua melhor roupa, seu melhor perfume e vem para cá. Eu estou indo para a igreja porque eu tenho gratidão no que Jesus passou na minha vida. Amém. Fica de pé para a gente adorar. Fica de pé. Eu quero adorar.